Título: Fundamentos da Consciência Financeira, para o canal Finanças com Deus é melhor do que sem Ele. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Finanças com Deus é melhor do que sem Ele. Hoje vamos falar sobre algo que impacta a vida de todas as pessoas, independentemente de idade, profissão ou condição social: o dinheiro. A palavra de Deus nos mostra que o dinheiro em si não é mau. Ele é neutro, é apenas uma ferramenta. Mas quando o dinheiro ocupa o lugar errado em nossa vida, quando ele se torna um ídolo, aí sim ele passa a ser uma fonte de problemas. É exatamente por isso que em 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Veja que o problema não é ter dinheiro, mas amar o dinheiro. O problema não é possuir bens, mas ser possuído por eles. A grande diferença está em como administramos e a quem servimos com o que temos. E é aqui que entra a mensagem de hoje. Viver as finanças com Deus é infinitamente melhor do que tentar viver sem Ele. Antes de começarmos, vamos orar. Oração. Pai querido, nós entregamos este momento em Tuas mãos. Que a Tua palavra ilumine a nossa mente e transforme a nossa maneira de enxergar e usar o dinheiro. Livra-nos da escravidão das dívidas, da ansiedade e da cobiça. Dá-nos sabedoria para sermos bons mordomos de tudo o que o Senhor coloca em nossas mãos. Que cada pessoa que assiste a este vídeo receba direção, paz e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Finanças sem Deus. Quando uma pessoa tenta viver sua vida financeira sem Deus, alguns padrões começam a se repetir. Vamos analisar alguns deles. 1. Ansiedade. Sem Deus, o dinheiro se torna a única fonte de segurança. A pessoa se apoia no salário, no patrimônio ou nos investimentos, mas qualquer crise ou instabilidade traz medo. É por isso que tantas pessoas ficam presas em um ciclo de ansiedade constante. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder o emprego, medo do futuro. Jesus falou sobre isso em Mateus 6,25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. 2. Dívidas. Outra consequência de viver sem Deus nas finanças é cair na armadilha das dívidas. Quantos vivem dependentes de cartões de crédito, empréstimos e financiamentos que só aumentam? A palavra de Deus já nos alertava em Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, a dívida escraviza. Sem Deus, a pessoa consome sem planejamento, sempre achando que vai dar um jeito depois. 3. Falta de propósito. Viver sem Deus faz com que o dinheiro seja apenas para satisfazer desejos momentâneos, comprar, ostentar, competir com os outros. Mas viver assim é como correr em uma esteira. A pessoa se esforça, mas nunca chega a lugar nenhum. Quantas pessoas têm carros caros, roupas de grife e casas bonitas, mas dentro de si carregam um vazio enorme porque não encontraram propósito. 4. Exemplo prático. Imagine alguém que trabalha dia e noite, se esforça, conquista, mas nunca tem paz. Tudo o que ganha vai para pagar dívidas, para manter um padrão de vida que não consegue sustentar. Essa pessoa pode até parecer rica aos olhos humanos, mas no fundo é pobre em paz, pobre em alegria, pobre em propósito. Finanças com Deus. Agora vamos olhar para o outro lado. O que acontece quando colocamos Deus no centro da vida financeira? 1. Mordomia. A Bíblia ensina que somos mordomos do que Deus nos dá. Salmos 24:1 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Isso significa que nada é realmente nosso, somos apenas administradores. Quando entendemos isso, deixamos de ver o dinheiro como meu e passamos a ver como algo que Deus confiou a mim para administrar com sabedoria. 2. Disciplina. Com Deus, aprendemos a viver com disciplina. A disciplina financeira envolve ter um orçamento, gastar com sabedoria, controlar desejos e aprender a esperar. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, com disciplina colhemos prosperidade, mas a pressa leva ao prejuízo. 3. Generosidade. Um dos maiores sinais de que vivemos as finanças com Deus é a generosidade. O cristão entende que foi abençoado para ser bênção. Isso se expressa no dízimo, nas ofertas e até nos pequenos atos de bondade. Provérbios 11:25 declara: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Ou seja, quanto mais generosos somos, mais recebemos da parte de Deus. 4. Contentamento. Talvez um dos maiores presentes de viver as finanças com Deus seja o contentamento. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:11-12: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O contentamento é a capacidade de viver feliz com aquilo que temos hoje, sem inveja, sem comparação, sem ansiedade. Fundamentos práticos de finanças com Deus. Agora vamos trazer isso para o dia a dia. Quais são os fundamentos práticos para viver as finanças com Deus? 1. Planejamento financeiro. O anote quanto você ganha, quanto você gasta e para onde o dinheiro está indo. O sem clareza não há controle. 2. Evitar dívidas. Se você não pode pagar, não compre. Use crédito com sabedoria, nunca por impulso. 3. Poupança e investimento consciente. Guarde uma parte de tudo que ganha. Não para viver em avareza, mas para estar preparado para o futuro e para oportunidades. 4. Orar. Antes de decidir, antes de uma compra, de um investimento ou de assumir um compromisso financeiro, ore. Peça a Deus discernimento. Muitas vezes, Ele nos livra de ciladas que poderiam nos trazer prejuízo. Conclusão. Meus irmãos, vimos hoje que viver as finanças sem Deus é viver em ansiedade, dívidas e sem propósito. Mas quando convidamos Deus para estar no centro, aprendemos a ser mordomos, vivemos com disciplina, praticamos a generosidade e encontramos contentamento. O dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta para realizar o propósito de Deus em nossa vida. E eu encerro com as palavras de Jesus em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não precisamos correr desesperados atrás das coisas. Ele acrescenta o que precisamos no tempo certo. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Finanças com Deus é melhor do que sem Ele. Que o Senhor abençoe suas finanças, sua família e toda a sua vida. Amém.